Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, como foi o fim de semana? Como foi o Dia das Mães? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, curtido bastante a mamãe de vocês, tá? Então, hoje estamos aqui mais uma vez, né, para a nossa aula de ciências, tá? E o tema de hoje é os seres vivos e os elementos não vivos. Então, nós vamos falar de seres que têm vida e de seres que não têm vida, mas que também são importantes para nós. Difícil entender, né? Um pouquinho complicado? Não é, gente. Conforme a gente vai lendo, a gente vai explicando, nós vamos explicando e a gente vai entender melhor essa matéria, tá? Vamos acompanhar pegando o livro de ciências na página 30. Na nossa página 30, tem o tema da nossa aula e explicando tudo o que vai acontecer, tá? Os seres vivos e elementos não vivos. Os seres vivos estão em toda parte, na terra, nos rios, nos oceanos e no ar. No nosso planeta existem várias formas de vida: animais, fungos, vegetais e micro-organismos. O que são micro-organismos, tia Tânia? São seres muito pequenos, são tão pequenos que a gente, para enxergá-los, tem que usar um aparelho chamado microscópio, tá? Através dele, a gente pode ver esses pequenos seres. Quais são os exemplos de micro-organismo? São os fungos, os vírus, as bactérias, algas e muitos outros. Todos eles são acostumados ou adaptados a viver em um determinado lugar. Esses lugares têm características próprias e são chamados de habitats. É em seu habitat que cada espécie encontra alimento e abrigo e tem condições necessárias para sobreviver. Então, todos nós, seres vivos, precisamos do nosso habitat para a gente poder sobreviver, para a gente ter boas condições de vida. Então, aqui no livro, tem 3 exemplos de habitats, tá? Tem o fundo do mar, tem a natureza e tem um deserto. Podem observar que todos eles têm seres vivos. A terra, a água, a luz e o calor são elementos não vivos indispensáveis à vida dos seres vivos. Indispensáveis quer dizer que eles são muito importantes para a nossa vida. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Essas modificações são as fases do ciclo de vida. Então, todos os seres vivos têm as fases da vida. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, tá? Essas são as fases da vida de todos os seres vivos. Então, aqui também vem falando da locomoção. Locomoção, a capacidade de se deslocar, de ir de um lugar para o outro. É uma característica importante que diferencia animais de vegetais. Diferencia, porque os animais andam sozinhos, os vegetais não. Eles precisam de pessoas, de animais, para tirar eles de um lugar e levar para outro lugar. O homem é também um animal, mas diferentemente dos outros, é o único que pensa, que raciocina, e por isso é chamado de animal racional. Então nós seres humanos, somos animais racionais. Por que nós somos racionais? Porque a gente pensa, né? A gente raciocina. Por isso que essa diferença de um outro animal com um ser vivo, com os seres vivos, com o ser humano, tá, gente? Porque nós pensamos, nós raciocinamos. Os seres vivos se relacionam com os elementos não vivos, que são aqueles sem vida, que fazem parte da Terra, como, por exemplo, temos as rochas, o ar e o solo. Então, a tia, antes da gente passar para a página 31, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de elementos não vivos. Então, aqui eu tenho a água. A água é um elemento não vivo, mas a gente não pode viver sem a água, né? Nós precisamos dela para viver.
Então, se vocês me permitem, eu vou até tomar um pouquinho. Outro exemplo de ser não vivo é a rocha, a terra, tá? Ela não tem vida, mas nós precisamos dela para viver. E um outro exemplo de ser não vivo é o sol. Nós precisamos da luz e o calor para poder sobreviver. Então, esses 3 elementos que a tia acabou de mostrar são elementos não vivos, mas que são muito importantes na nossa vida. Aqui nós temos 2 elementos, 2 seres que têm vida, o pato e o gato. E também temos 2 exemplos de seres que não têm vida, a bola e a peteca, certo? Então, eu gostaria de pedir para vocês que assistam um vídeo que eu vou mandar antes de começar a página 31. Esse vídeo é de um cantor chamado Toquinho, tá? Ele compõe músicas principalmente para crianças, e é uma música que fala justamente desse nosso assunto, desse assunto de hoje. Então, vocês ouçam a música para depois fazer a página 31, tá? E aí, a tia Tânia agora vai ler a página 32 e nós vamos ver o que nós temos que fazer lá. Na página 32, está pedindo assim: observe esta cena, então tem uma cena aqui, e os elementos que a compõem, ou seja, os elementos que tem nela, tá? Então aqui tem vários elementos nessa cena. Inclusive, ó, um elemento não vivo muito importante, que é o sol. Procure no diagrama, tá? Nomes de seres vivos e elementos não vivos, tá? E pinte-os na imagem de amarelo e de azul, respectivamente. Então, vocês vão acompanhar os comandos da letra A e letra B para poder estar terminando de fazer essa questão do número 2. Letra A, circule os elementos que têm vida de vermelho e pinte de verde os elementos que não têm vida, ok? Letra B, qual dos elementos que aparecem nessa paisagem fornece luz e calor? Então, vocês vão olhar na paisagem qual é o elemento muito importante que nos fornece luz e calor e que não podemos viver sem ele. 3. Quais desses animais abrem buracos no solo para se abrigar? Pinte-os. Então, aqui tem 2 animais que fazem buraquinhos no solo, na terra, para poder fazer a sua moradia. Na página 33, está pedindo: desenhe e pinte seres vivos de acordo com o lugar onde vivem. Então, vocês vão desenhar seres que vivem na terra, na água e no ar. Seres vivos. 5. Marque com X a alternativa correta. Então, aqui nós temos 3 cenas, mas apenas uma afirmativa aqui está correta, tá? Então, vocês vão ler as frases e ver qual delas é a verdadeira e marcar um X. E aí, nós vamos parar aqui nessa página, tá, gente? Ó, nós vamos parar nessa página porque a matéria, ela ainda tem matéria ainda nas outras páginas, falando disso aqui. Só que nós temos que fazer uma experiência para a gente para a gente prosseguir essa aula, tá? Como vai ser essa experiência? Provavelmente vocês já até fizeram ao longo da vidinha de vocês. É a experiência do feijão, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um copo, tá? De preferência de plástico, algodão bem molhadinho com água e alguns grãozinhos de feijão. Pode ser 3, 4 grãos. Não precisa ser muito, porque senão um grãozinho, né, vai sufocando o outro e aí impede o desenvolvimento. Então, 3, 4 feijões é o suficiente, é o suficiente. Então, vocês façam hoje essa experiência para que na próxima aula de ciências a gente possa olhar e ver o que aconteceu. Mas no decorrer da semana, vocês olhem todos os dias e cuidem, porque esse algodão, né, a água, ele evapora.
Então, todo dia vocês vão olhar esse feijão e ver se está precisando molhar o algodão, tá? E aí, mantendo a água, o algodão bem molhado, provavelmente a semente vai desenvolver. E a tia vai fazer também, tá? E conforme vocês forem fazendo e tiver dado alguma diferença, vocês vão fotografando e me mandando. Alguns feijões vão brotar mais rápido, outros mais lentamente, mas o processo é assim mesmo, tá? Então aí vocês vão fazendo e vão fotografando e me mandando. E na próxima aula, antes da gente continuar essa matéria, a gente vai falar dessa nossa experiência, ok? Então conto com vocês, viu? Então um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.